É sexta? Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Barroso, declaro aberta a 46ª reunião ordinária do 4º período legislativo da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Barroso. Boa noite, senhora vereadora, senhor vereador, público, em especial o ex-presidente e ex-vereador dessa casa, Jorge Barbosa, e a todos que nos acompanham pela internet. Em discussão a ata da reunião anterior, aqueles que aprovam permaneçam em comissão. Aprovado por unanimidade. Peço, por favor, a senhora secretária, a vereadora Vera Rodrigues, que faça as leituras das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, barrosenses aqui presentes e internautas. Correspondências recebidas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A presidente desta comissão, vereadora Vera, reuniu-se com os demais vereadores na data de 1º de outubro para analisarem o projeto de lei 197, que dispõe sobre atribuições do vice-prefeito e dá outras providências, o qual foi analisado pela assistência jurídica desta Casa Legislativa, que concluiu pela legalidade, tendo em vista que o mesmo cumpre o dispositivo número 11 dos atos de disposições gerais e transitórias da Lei Orgânica Municipal. O projeto oriundo do Executivo Municipal estabelece atribuições ao vice-prefeito estampados no artigo 2º, a saber, serão também funções do vice-prefeito estimular e apoiar os conselhos municipais, zelando pela participação democrática da comunidade na gestão municipal. Participar defendendo os interesses reais do município em reuniões dos conselhos, consórcios e outros grupamentos intermunicipais. Colaborar com o intercâmbio entre as secretarias municipais, articulando o melhor desempenho, eficiência e eficácia de suas ações. Receber as demandas dos cidadãos e encaminhar para providências cabíveis. Contudo, esta comissão entende que, em consonância com a lei orgânica do município, o chefe do executivo possui a prerrogativa de livre nomeação para as funções da gestão municipal, como prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores na lei orgânica e, especificamente, sobre o vice-prefeito, determinar, nos termos da lei, as obrigações do vice-prefeito, também na lei orgânica municipal. Desta feita, reconhece que, embora haja legalidade da proposta, conforme preceitua a Constituição Federal de 88, que, através do artigo 79, estabelece que o vice-presidente, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele for convocado para missões especiais, compreendendo a viabilidade de lei complementar para atribuir funções ao vice-presidente. A Comissão de Redação e Legislação, no entanto, reitera o parecer da nobre assistente jurídica desta Casa, quando a mesma reconhece que o vice se encontra de prontidão, no sentido de prestes ou pronto a agir, a entrar em ação, no lugar do titular. Assim, pelos dispositivos citados, o vice terá funções a exercer quando estiver no exercício do cargo de titular, mas aí não estará exercendo na qualidade de vice, mas sim de prefeito. Convém ainda ressaltar que a Lei 2737 de 2017, que estabelece a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, determinou o organograma pressupondo um prévio planejamento do Executivo
mas distribuições das funções e atribuições de cada setor da administração pública, portanto, compreende-se a liberdade do chefe do Executivo em melhor coordenar e gerir o fluxo da gestão municipal. Há que se registrar o artigo 3º da Lei 2.737, que em seu inciso 4 orienta sobre o princípio da economicidade, que deve prevalecer na gestão municipal e eficiência dos gastos públicos. Neste sentido, percebe-se uma disparidade entre os cargos previstos na legislação e o projeto 197, pelo qual o vice-prefeito passaria a exercer apenas funções de coordenação e articulação junto aos conselhos municipais, consórcios, secretarias e demandas da população, percebendo vencimentos superiores e sem gerar nenhuma economia para os cofres públicos. Por outro lado, a mensagem do projeto encaminhado pela vice-prefeita não apresenta nenhum precedente na história do município ou mesmo da região onde o vice-prefeito colabore com a gestão com uma função meramente de articulador, ou que ainda tenha legislação específica sobre as funções do vice-prefeito, que não aquelas estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal nos artigos 58 e 59 da Lei Orgânica Municipal. Pessoal, por favor, a gente precisa de silêncio, pois a transmissão está sendo feita via celular. Se ficar tendo muito barulho aqui no recinto, o áudio fica prejudicado. Então nós precisamos, por favor, de silêncio no espaço. Obrigado. Obrigada, senhor presidente. O vice-prefeito substituirá o prefeito no caso de impedimento e suceder-lhe-á no caso de vaga. Primeiro parágrafo. O vice-prefeito não poderá se recusar a substituir o prefeito sob pena de perda de mandato. Parágrafo 2º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o prefeito sempre que por ele for convocado para missões de interesse público. Na mensagem do projeto encaminhada por meio de ofício 139, a Procuradora Jurídica do município, o prefeito informa da importância do vice-prefeito trabalhar conjuntamente na resolução de problemas do município, destacando a atuação da atual vice-prefeita, que mesmo sem uma lei específica, manteve expediente em parceria com o chefe do Executivo. Todavia, faz-se necessário lembrar que durante a gestão 1997 a 2000, a vice-prefeita Francisca Marlene de Souza assumiu o cargo de secretária municipal de educação, poupando os cofres públicos da oneração e nomeação de gestores para a referida pasta. Além disso, ter contribuído à época com a gestão, aproveitando-se sua formação na área educacional. Neste particular, nos alinhamos com o entendimento de juristas quanto ao fato de que o costume precede a lei. E com isso, a contribuição do vice-prefeito do governo municipal antecedeu no passado e também no presente, sem dispor de norma específica. Portanto, não há impedimento para que o vice-prefeito atue na gestão pública, bem como não há ilegalidade do mesmo não exercer algum tipo de função na administração municipal, cabendo ao gestor o bom senso e a aplicação dos princípios básicos que norteiam a administração pública, aproveitamento de pessoal e possibilidade de oferecer à população serviço digno e de qualidade. Conclusão. Pelo exposto, a comissão optou por não acompanhar o relatório da assistente jurídica, cabendo ao plenário uma discussão mais ampla sobre o projeto proposto. Assinado os componentes, Vera, João Aparecido e Anderson. Requerimento número 21.
A vereadora que este subscreve vem, através deste requerimento, apresentar a esta colhenda casa para apreciação em plenário que se segue. Solicito informações do prefeito municipal referente ao processo de aquisição dos bens imóveis da antiga rede ferroviária junto à Superintendência de Patrimônio da União. Em maio de 2018, iniciou-se o projeto de requisição dos bens imóveis da antiga ferrovia e que se encontram no entorno da antiga estação ferroviária de Barroso. Neste sentido, acompanhei o prefeito municipal em diversas agendas no DENIT, em Juiz de Fora, Superintendência de Patrimônio da União e no Instituto do Patrimônio Histórico Nacional, cuja presidência estadual, sediada em Belo Horizonte à época, era conduzida pela senhora Célia Cursino. Tendo ciência que foi solicitado ao ANVER levantamento topográfico de todo o entorno e documentação cartorial para integrar o processo de requisição deste patrimônio. Todas essas autas tinham um objetivo comum de recuperar o patrimônio ferroviário de Barroso nesta empreitada de resgate. Constava a proposta de regularização fundiária e utilização de outros imóveis para desenvolvimento de projetos culturais e de resgate da memória ferroviária. Considerando a relevância da proposta e a necessidade de se conhecer a real situação deste projeto junto aos órgãos federais, as informações poderão servir de subsídios para planejamento dos candidatos e efetiva implementação de um projeto de resgate deste patrimônio ferroviário que, desde a desativação na década de 1980, constitui-se num dos maiores anseios de nossa população. Assinado vereadora Bela. Aqui eu tenho uma matéria que saiu no jornal, a foto do presidente do DENIT, prefeito municipal, da minha pessoa, que aqui conta em visita ao setor ferroviário do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, em Juiz de Fora, na quarta-feira, do dia 23, o prefeito Reinaldo Fonseca e a vereadora Verinha estiveram no gabinete do senhor Cláudio Márcio Bellini dos Santos, assessor do inventariante do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil. Na oportunidade, o prefeito apresentou ao assessor o ofício solicitando que o DENIT faça a restauração do patrimônio ferroviário do município e ou realize um termo de cessão de uso com a Prefeitura de Barroso. O prefeito faz a solicitação amparado pelo artigo 8º da Lei 11.483, de 31 de março de 2007, por meio do qual o DENIT recebeu, por transferência, a propriedade dos bens móveis e imóveis operacionais da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. E tendo conhecimento de que, em relação aos bens imóveis não operacionais, o DENIT vem atuando de modo a preservar o patrimônio ferroviário, principalmente pelo seu valor histórico, celebrando termos de cessão de uso com as prefeituras e entidades civis interessadas na sua utilização e preservação, em especial para as antigas estações ferroviárias. Bellini se propôs a acompanhar o prefeito e a vereadora em Belo Horizonte para analisar o caso do município junto à Secretaria de Patrimônio Histórico e Patrimônio da União, a SPU, e o objetivo do prefeito Reinaldo é recuperar o nosso patrimônio ferroviário, contribuindo para preservar a memória não só de Barroso, mas de Minas e história ferroviária brasileira, uma vez que esse patrimônio apresenta grande valor histórico, artístico e cultural. Correspondências expedidas. Ofício 155 ao prefeito municipal. Anexo encaminhamos a Vossa Excelência as seguintes proposições de leis devidamente aprovada por esta Casa. Proposição de Lei 1589, referente ao Projeto de Lei 200, que autoriza a abertura de crédito especial e contém outras providências.
Proposição de Lei 1590 do Projeto de Lei 201, que autoriza a abertura de crédito especial e contém outras providências. Projeto de Lei 1591 do Projeto de Lei 202. Projeto de Lei 1592 do Projeto de Lei 205, que autoriza o município a efetuar repasse financeiro para o Instituto Nossa Senhora do Carmo, divisão hospitalar. Proposição de Lei 1593 do Projeto de Lei 206, que autoriza a Prefeitura criar crédito especial e dar outras providências. Ofício 158, a senhora Ana Maria Campos, administradora do Hospital João Alves de Macedo Couto. Atendendo ao pedido do vereador Anderson, solicitamos a Vossa Senhoria que encaminhe esta Casa Legislativa o plano de aplicação do recurso a ser recebido por esta entidade através de emenda parlamentar do deputado estadual Doraldino Júnior no valor de R$60 mil. Ofício 157 ao prefeito municipal, atendendo ao requerimento verbal de autoria do vereador Anderson, aprovado por unanimidade por este legislativo, vimos solicitar a Vossa Excelência que informe esta Casa Legislativa o seguinte: conforme é do conhecimento de todos, o deputado federal Luiz Tibé destinou para Barroso um kit novo contendo vários itens para o Conselho Tutelar. E nesse kit está incluso um veículo, o qual está sendo utilizado pelo abrigo municipal. Portanto, solicitamos informações sobre o veículo municipal, o qual era utilizado pelo abrigo, ou seja, informar em qual setor este veículo antigo está lotado e em que tipo de serviço mesmo está sendo utilizado. Terminadas as correspondências. Muito obrigado, vereadora Vera. Abrindo a ordem do dia, em primeira e única discussão para votação, o projeto de lei número 203, que autoriza a concessão de aporte financeiro à Associação dos Municípios da Microrregião do Campos das Vertentes, ANVER, e da outra. Em discussão. Não haver discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Em primeira e única discussão para votação, o projeto de lei número 204, que autoriza a concessão de aporte financeiro à contribuição especial para a Associação dos Municípios do Campos das Vertentes, ANVER, e da outras providências. Lembrando que os projetos têm o mesmo título, porém são com valores diferentes. O primeiro foi no valor de R$ 22.800, o segundo no valor de R$ 20 mil. Em discussão, o projeto de lei número 204. Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais projeto de lei em ordem do dia, há um requerimento aqui da vereadora Vera, que solicita informações do prefeito municipal referente ao processo de aquisição dos bens imóveis da antiga rede ferroviária junto à Superintendência de Patrimônio da União. Em discussão, o requerimento da vereadora Vera. Essa palavra, senhor presidente. Vereadora Vera, com a palavra. Devido ao término de mandato, e no qual nós temos 3 candidatos a prefeito, é muito importante que tanto esta casa como estes candidatos saibam como que ficou esse procedimento junto à SPU, que é a Superintendência Nacional de Patrimônio, porque é muitíssimo importante essa cessão de todo o entorno da rede ferroviária para o município de Barroso. Nós levamos até o superintendente, o Cláudio, que é o superintendente do DENIT, ele nos acompanhou em Belo Horizonte, na superintendência da União, nos acompanhou até a diretora do IFAM, a Célia Porcino, e ficou a cargo da prefeitura fazer todo o levantamento cartorial, porque o ex-prefeito Arnaud adquiriu o prédio da estação e nós precisávamos encaminhar para a SPU esses documentos e todo o levantamento topográfico, porque a rede, como ela tinha um patrimônio muito extenso e muito antigo, e essa seção, que foi um projeto de lei em 2007, do qual nós não conhecíamos, né? Nós viemos conhecer, e justamente pelas pesquisas
que nós tivemos acesso a essa deliberação federal de 2007, que nós começamos a investigar e levamos para o prefeito essa reivindicação. E foi todo feito um acordo com a SPU, com a rede ferroviária, com o MIFAM, e foi levada até a Anver para que a Anver fizesse todo o levantamento topográfico, porque o Estado não iria fazer. Então, demorou quase um ano para a Anver fazer todo esse levantamento, e as tratativas entre jurídico da prefeitura e a SPU acabou demorando, e nós entramos também esse ano de transição, término de mandato. Então é muito importante nós sabermos como que está essa tratativa, aonde parou, e nós apresentarmos isso para que o próximo prefeito dê continuidade a essa importante aquisição para o nosso município. Nós não podemos esquecer que a estação foi instalada, a rede ferroviária foi instalada aqui em Barroso em 1880. É o bem patrimonial mais importante da nossa cidade. É tão importante que eu não consigo entender por que até hoje não se levou a cabo o seu tombamento e toda a reestruturação daquele entorno. Ao longo dos anos, nós estamos perdendo a cada dia mais patrimônios históricos aqui da nossa cidade. E quanto mais a gente permite que isso se faça, menos identidade o povo de Barroso tem. Então, é importantíssimo que esse fato seja colocado à luz de todos os candidatos, a todos os candidatos, inclusive de vereadores, porque nós temos um pleito que vai acontecer, mais de 150 candidatos. O ano que vem pode ter novos vereadores aqui, e eu quero conclamar a todos os candidatos a vereadores que abracem essa causa, porque essa é a causa de Barroso. Nós temos outras pautas muito importantes e entendo que o Conselho de Patrimônio Histórico ele tem de funcionar e trabalhar nos anseios da comunidade. E toda vez que se fala em rede ferroviária, aqui em Barroso, a coisa acaba. Então, nós não podemos deixar isso morrer. Obrigada, senhor presidente. Pois não, vereadora. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloquei em votação o requerimento da vereadora Vera, que se aprova e permaneça em comissão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais requerimentos escritos, gostaria de perguntar aos senhores vereadores. Algum requerimento verbal? Sim, senhor presidente. Vereadora Vera. Que esta casa encaminhe condolências para os familiares da dona Beatriz, irmã do padre do cônego Luiz de Arola Carlos. Ela foi homenageada nesta casa em 2017 e eu tive a notícia que ela veio a falecer. Então, como é uma homenageada da Câmara Municipal, eu acho muito importante que esta casa encaminhe para a sua família essas condolências. Em discussão, o requerimento da vereadora Vera. Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam em comissão. Aprovado por unanimidade. Mais algum requerimento verbal? Não havendo requerimento. Presidente. Vereador Valdoneiro, para falar. Eu queria que o senhor examine a possibilidade de discutirmos aqui, considerando que nós estamos em pleno período eleitoral e que até o restante desse período, até a eleição, se examinasse a possibilidade de nós anteciparmos a reunião da Câmara para, por exemplo, 15 horas. Vereador, eu vou colocar em discussão o requerimento, mas creio que essa decisão tem que ser tomada de maneira colegiada. Né? Eu não vou tomar unicamente pela minha vontade. Mas eu vou colocar em votação, em discussão o requerimento,
Se os demais vereadores quiserem opinar, estamos de acordo. Agora, se acharem interessante, a gente pode se reunir após essa reunião aberta do grupo e definir essa questão. Perfeito. Eu estou colocando aí a proposta exatamente de discussão. É claro. Em discussão, requerimento do vereador Valdomiro. Olá, senhor. Vereador João Campos. Primeiramente, boa noite a todos. Eu acho interessante a ideia do vereador de estar antecipando um pouco o horário da reunião, porém, esse horário eu acho eu acho que será tão viável esse horário. A ideia do presidente é a gente sentar e discutir em acordo com todos os vereadores, eu acho interessante. Então, caso o presidente possa estar fazendo isso, a gente entrar no acordo e achar um melhor horário, que seja viável para todos. Continua a discussão, vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, vereador, secretário Veto, senhores vereadores. Boa noite, funcionários da casa. Cumprimentar o ex-presidente da casa, Jorge Barbosa. Cumprimentar o João Pedro, também chefe de gabinete, e a todos que nos acompanham também pela internet. Eu só não compreendi, no caso da manutenção do requerimento, já vai fazer essa alteração? Não, né? Vereador, no meu entendimento, não. Nós vamos. O requerimento, se aprovado, é para que possa estudar a viabilidade. Sim. Eu creio que essa decisão pode ser tomada, inclusive, enquanto presidente, eu peço isso, por favor, que os líderes de bancada sentem e discutam. Pensem numa proposta que, a proposta for viável para ambas as bancadas, eu acabo. Mas tem que ser colegiada a decisão. A dúvida era só essa, muito obrigado. Pois não, vereador. Continua em discussão o requerimento do vereador Valdomiro. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Aqueles que aprovam permaneçam em comissão. Aprovado por unanimidade. Mais algum requerimento verbal? Sim, senhor presidente. Vereador João Campos. Eu gostaria que essa casa parabenizasse o grupo inteiro e coletivo que realizou uma ação ambiental esse final de semana, na descida do Porto da Cadeia ali, onde fizeram uma limpeza lá e, infelizmente, acharam diversos itens domésticos jogados naquele macacão ali. Então, por aí se vê a educação de algumas pessoas. E ao invés de fazer o descarte dos seus itens no lugar correto, descarta em qualquer local. E depois sai caçando culpados pela sua própria atitude, né? Infelizmente. Então eu gostaria que essa casa fosse parabenizada. Pois não, vereador. Em discussão o requerimento do vereador João Campos. Peço a palavra, senhor presidente. Vereadora Vera, com a palavra. É muito pertinente, vereador, o seu requerimento, porque eu estive lá e tinha toneladas de televisões antigas. Toneladas. E muito interessante que, assim, engraçado, né? Mais de 50 pessoas de Barroso resolveram descartar essas televisões no mesmo lugar. Ali é um trecho, as margens do Rio das Mortes, que ali realmente tem que se manter a mata ciliar. E nós comentávamos que, além da quantidade de lixo doméstico, plásticos, foi descartado inclusive sofás, julgando pela ribanceira, que é as margens do Rio das Mortes. Nós comentávamos que o que não deve ter dentro desse rio, porque nós estávamos vendo ontem teve uma notícia na televisão de Salto do Pirapora, que acharam dentro de lagoas dezenas de veículos jogados dentro de uma lagoa, como descarte até criminoso. E que a população saiba, é criminoso verdadeiramente entulhar o nosso rio com lixo, porque nós temos um recolhimento de lixo nas datas certas. O executivo, ao longo de todas essas décadas, nunca se furtou de recolher determinado material, é só agendar. Temos uma associação de catadores de recicláveis e outros ferro-velhos da cidade que se prontificam em recolher, não precisa jogar dentro do rio. Isso é crime ambiental grave. Então, essa associação, essa equipe que se disponibiliza no domingo fazer um trabalho social desse e ecológico, precisa de palmas e que todos possam também colaborar
com essa ação que eles fizeram, que acredito que vai ocorrer em outros locais também. Parabéns. Continua em discussão o requerimento do vereador João Campos. Eu vou transferir a presidência do vereador Anderson, que gostaria de fazer um comentário com relação. Receba a presidência e dou a palavra ao vereador Ana Campos. Muito obrigado, vereador. Interessante, vereador João. Inclusive, ia fazer um comentário aqui na palavra livre. Eu já vou adiantar. Nós estamos vendo um período que todos os candidatos têm que ter algum foco. E a limpeza urbana tem observado que tem sido muito debatido e muito discutido aqui no nosso município. Eu quero fazer essa fala aqui hoje, principalmente no sentido daqueles pré-candidatos que não têm experiência política, como eu não tinha em 2016, adquiri um pouco ao longo do mandato, que talvez seja um dos temas mais complicados que o Barroso tem. É limpeza pública, limpeza urbana e até educação, se for levar por esse lado. Quando a gente vê esse tipo de ação, vereador, eu vejo de perto todos os dias o trabalho com dragagem, extração de areia e cascalho no Rio das Mortes. Eu vejo todos os dias dentro do Rio sofá, televisão, cama, colchão, isso tudo dentro do Rio das Mortes. E é incrível o quanto a população joga fora até o que é descartável, até o que é reciclável, que a ASCAB recolhe, até isso joga fora. Então, o trabalho de limpeza pública, de limpeza urbana, que está sendo discutido, já vi alguns candidatos prometer, inclusive o vereador, falando assim que a principal proposta é a limpeza, a bandeira da limpeza urbana. Eu quero falar para todos os pré-candidatos que estiverem ouvindo isso, essa fala minha, que o vereador não tem poder de capinar a rua, não. Se o executivo não fizer, a gente tem que cobrar, a gente tem que pedir, a gente tem que discutir com o executivo como ajudar. Mas o vereador não tem poder de chegar lá no xerifado lá em cima, virar para o secretário de obras ou virar para o pessoal que trabalha lá e falar assim, vai capinar aquela rua lá que está suja. Então, assim, tem que tomar cuidado com essas promessas, que depois que chega aqui, que a população cobra, ela lembra. A população não esquece, não. E se prometeu e pisou aqui, chegou aqui no plenário, tem que cumprir. Porque apanha com força. Então, fica esse alerta. Eu tenho um coletivo que aconteceu lá, parabéns ao pessoal que fez a iniciativa, é isso mesmo, e tomara que aos poucos, pelo menos, a população tome consciência que o lugar de lixo é no lixo, não é nas margens do rio, não é na rua da Cadeinha, não é em frente à casa deles, não. Né, vereador? Tem muita gente que vai para a rede social reclamar da limpeza urbana, mas não tem coragem de arrancar o capim que nasce no passeio. Sabe? Na rua da minha casa, por diversas vezes, eu paguei do meu bolso para fazer uma limpeza ali que não tinha jeito, sabe? Então, assim, você cuidar da frente da sua casa, você cuidar da sua horta, ajudar o seu vizinho a cuidar da dele, é saúde pública, é educação. E não dói, não. Não quebra o braço de ninguém pegar uma enxadinha e limpar a frente de casa. Eu não estou falando que a pessoa tem que fazer isso, a prefeitura está isenta do trabalho dela, não. Não é isso. Mas o que nós vimos acontecer ali na linha, ali na Cadeirinha, eu fiquei horrorizado. São televisores, gente. Pelo amor de Deus, isso não podia acontecer. Uma cidade pequena igual a nossa, todo mundo conhece todo mundo. Mas é lamentável, é lastimável ver esse tipo de questão. Então, enfim, tomara que aos poucos a consciência venha. Vereador, você tem uma parte? Me permite uma parte? Claro. Mas eu discordo do senhor falar do cidadão, dono da casa, capinar a rua, porque ele paga a taxa. Não. Ele Vereador, não paga a taxa vereador, de sim, limpeza. Não. mas isso não. A taxa de limpeza urbana É outra é o coisa. recolhimento do lixo. Nossa, Limpeza urbana e recolhimento do lixo. O que aconteceu lá que o pessoal fez? Lá na Cadeinha, recolhimento do lixo, resíduo que o próprio cidadão produz. Mas eu não estou falando que o cidadão tem que limpar a casa dele, em frente à casa dele todo dia, não. Estou falando que ele pode fazer isso. Não é isentando a prefeitura, porque ela tem que fazer também, ela tem que fazer a parte dela. Né? Igual o José Filho Coelho é um bairro problemático. Isso aí, quem conhece sabe. Mas enfim, não é porque é ano eleitoral que eu vou deixar de fazer o meu papel também de cobrar e de falar o que eu acho que é certo, né? Que é correto. Então, enfim, é isso. Obrigado, vereador. Retorna à presidência o vereador Ana Campos. Muito obrigado, vereador. Continua em discussão. Não havendo mais discussão, coloquem em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Mais algum requerimento verbal? Não havendo mais requerimentos verbais, abre a inscrição para a palavra livre dos vereadores. Aqueles que desejam se manifestar, por favor.
Com a palavra, o vereador Giovanni Graçani. Boa noite a todos, companheiros vereadores, vereadoras, pessoas que nos honram com a sua presença aqui e os internautas. Eu queria fazer aqui uma pergunta à vereadora Vera, que hoje eu estive lá visitando lá as ruas lá da Cerâmica e os moradores estavam me perguntando qual foi o valor da desapropriação lá. Eu disse, certo, eu não sei, eu sei que foi mais de 200 mil. Você possa me responder, vereador? O vereador foi aprovado por esta casa, foi feita uma lei, e o senhor pode pedir para os nossos assessores da Câmara, por exemplo, o Nivaldo, pode acessar a página, a transparência, as leis municipais, que o senhor vai ter lá o documento completo. Eu sei disso, eu queria perguntar a você. Sinceramente, eu não lembro o valor. Não? Não, Então, mas eu acho, se eu vou, qualquer valor que eu for falar aqui, eu posso falar errado. Mas lá tem toda a avaliação que foi feita pela comissão de avaliação, que são as imobiliárias municipais. Qualquer bem que é desapropriado, a prefeitura tem de fazer uma comissão de avaliação, que é o funcionário da prefeitura, que é o fiscal de obras, as imobiliárias do município, para fazer o levantamento do valor daquele imóvel, junto com os documentos que tem na prefeitura, e normalmente uma desapropriação vem pelo valor mais baixo da avaliação. Então, a população toda pode acessar o site da Câmara, da Prefeitura, porque pelo portal da transparência tem toda a documentação. muito obrigado, vereador. Agradecemos ao público presente hoje, a todos que nos acompanharam pela internet, a nossa transmissão via celular. Pedimos desculpas de antemão de não poder oferecer a estrutura que o plenário oferece, mas infelizmente temos um problema no gesso e o risco lá é muito grande de manter essas reuniões. Então vamos seguindo por aqui até conseguirmos dar manutenção total ou a troca do gesso, que é o que será feito. Nada mais havendo tratado, convoco os senhores vereadores e senhora vereadora para a reunião ordinária a ser realizada no próximo dia 8/10, quinta-feira, às 19 horas. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Barroso, declaro encerrada a presente reunião ordinária. Muito obrigado a todos e uma boa noite.